Glória a Deus. Amém, Jesus. Bom dia, meus amados. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 22 de novembro de 2024, sexta-feira, sextou de novo. Amém? Estamos aqui meditando na palavra de Deus. A partir de hoje, eu vou fazer uma série de vídeos aqui sobre as duas naturezas do crente, tá certo? E também sobre o homem natural. Amém? Os textos que nós vamos usar é 1 Coríntios, do capítulo 2, versículos 6 ao 16, e 1 Coríntios, do capítulo 3, versículo 3 ao 9. Vamos falar aí do homem espiritual, do homem natural e do crente carnal. Amém? Se você interessa e quiser ouvir, fique acompanhando. Estaremos falando sobre as duas naturezas do crente e sobre o homem natural a partir de hoje. Amém? O nosso texto hoje é 1 Coríntios 2, versículo 6, que diz assim a palavra de Deus. Todavia, falando sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Amém? Do capítulo 2, do versículo 6 ao 16, Paulo ele vai estar tratando dessa diferença entre a sabedoria do Espírito e a sabedoria humana, tá certo? É o que Paulo vai estar tratando assim. Vamos aqui ao texto, aprender com esse texto, tirar para ele lições para nós, para você, para todos nós que cremos na Bíblia como palavra de Deus. Amém? Eu lhe recomendo crer na Bíblia como palavra de Deus, tá certo? Vamos lá, versículo 6 começa assim. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Paulo começa falando que a sua sabedoria é para os perfeitos. Amém? Ele vai falar da sabedoria do Espírito e ele diz que é para os perfeitos. Eu vou fazer assim como forma de pergunta: quem são os perfeitos? Olha, conforme a Bíblia, de acordo com a visão de Deus através de Cristo para o seu reino, os perfeitos são os convertidos pela fé em Cristo, que nascem de novo pelo Espírito de Deus. Amém? Vou só lembrar você. Nicodemos era mestre da lei, sim, e vai ter com Jesus e ele entra em parafuso porque Jesus diz que ele tem que nascer de novo. Capítulo 3 do Evangelho de João, você lê lá, o Evangelho de João, a partir do capítulo 3 você lê e você vai ver lá a história de Nicodemos. E Jesus vai dizer: Nicodemos, tu tem que nascer do Espírito, tá certo? Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito, tá certo? Então, para Paulo e para Cristo e para o reino de Deus, Paulo, quando diz que fala sabedoria entre os perfeitos, ele está dizendo que é sabedoria para os convertidos. Quem não é convertido não vai entender. Você precisa de uma experiência com Deus para poder entender a palavra de Deus como ela é, tá certo? Não ficar só na filosofia, tá bom? Aí o texto vai continuar dizendo assim: mas não a sabedoria deste mundo. Ora, Paulo ele vai afirmar que não está falando somente daquilo que ele aprendeu com o ensino secular, que é importante, tá certo? O ensino secular é super importante. Mas Paulo está dizendo, mas não a sabedoria deste mundo. Ou seja, o que eu estou falando para vocês não é o que eu aprendi nesse mundo, não. Eu estou falando que certamente recebi de Deus. É isso que Paulo está dizendo, tá certo? O estudo secular é importante, entenda, mas ele não revela Deus. Ele nos faz aprender as coisas seculares que são importantes. Aliás, o estudo brasileiro está uma coisa terrível porque está sendo ideologizado com essa ideologia de gênero e tudo mais que está aí. Aí isso assim não precisava nem aprender, né? Mas assim, Paulo está dizendo que ele está falando não de sabedoria humana, mas Paulo vai estar falando a partir de uma experiência que ele teve com Cristo. Paulo se converteu. Amém? Capítulo 9 de Atos, você encontra essa história. Paulo pede autorização aos sacerdotes para ir a Damasco, trazer preso, seja homem, seja mulher, aquele que seja do caminho, porque o evangelho no começo ficou conhecido como o pessoal do caminho, porque Jesus tinha dito que ele era o caminho, certo? Então ficava conhecido como do caminho. Então Paulo, ele vai e quer trazer preso todo mundo.
capítulo 9 de Atos, leia essa história, a conversão de Paulo. Jesus fala com ele e diz: Paulo, sou eu que tu está perseguindo. Amém? Eu vou lhe avisar. Se você persegue crente, você está perseguindo a Jesus, tá certo? Quem vai tomar minhas dores são Jesus, eu não estou nem preocupado, tá bom? Porque você pode matar a carne, mas não mata o espírito que pertence a Deus, tá certo? A Bíblia ensina isso. Portanto, Paulo ele tem uma conversão, ele tem uma experiência com Jesus. E aí ele vai continuar dizendo: nem dos poderosos deste mundo. Ora, os poderosos desse mundo são os sábios, os filósofos, né? Os sacerdotes, os mestres da lei, os que têm conhecimento da própria lei civil, né? Falam com palavras difíceis, só para dizer que sabe. Tinha que falar a lei de forma clara, tá certo? Então, Paulo vai dizer assim, nem com palavras dos poderosos que estão aí. Ou seja, tem gente poderosa que vai falar eloquentemente, mas Paulo não está falando com essa sabedoria de quem tem poder. Você vê o discurso aí de um comunista, se você não tiver cuidado, você se convence facilmente, tá certo? O socialismo marxista está no Brasil e as pessoas se enganaram, acreditaram num cara que promete picanha. Como é que você vota num cara que promete picanha? Não está vendo que isso é mentira, não. Mas, amado, vamos lá. Paulo diz, nem dos poderosos deste mundo. Ou seja filósofo, porque Paulo está lá em Coríntios, é o berço da filosofia, nem os sacerdotes, nem os sábios, qualquer que seja o mestre da lei, qualquer pessoa que tenha uma sabedoria, que fale eloquentemente, Paulo diz, eu não estou falando a sabedoria desses homens não, tá certo? Amém? Por quê? Aí Paulo vai dizer assim, porque se aniquilam. Ele termina o texto, versículo 6 de 1 Coríntios 2, dizendo, porque se aniquilam. Ou seja, essas palavras do homem, a sabedoria do homem passa. Daqui a pouco passa, a gente ainda fala aí de Sócrates, tal, Platão, tudo bem. Mas olha, quando Paulo diz porque se aniquilam, é porque ele está dizendo que não tem valores eternos. Amém? A palavra de um sábio, de um filósofo, de um sacerdote, de um doutor, de um juiz, de um presidente, de um prefeito, de um governador, de um professor, seja ele quem for, ela não tem valor eterno. É isso que você precisa entender, certo? Não estou desfazendo da palavra de quem tem eloquência, de quem tem sabedoria no contexto social, não. Mas Paulo está falando a respeito de vida eterna. Portanto, a palavra dos sábios, por mais bonita e poderosa que ela venha a ser, ela se aniquila. E se ela for mentira, daqui a pouco a gente vai saber, tá certo? Portanto, o que Paulo... Eu estou começando esse estudo sobre a natureza do crente, do homem espiritual e do homem natural, e depois do crente carnal, tá certo? Para que você possa pensar sobre isso. Olha, eu leio filosofia, eu leio tudo, tá certo? Porque não faz mal ler, você adquire conhecimento. Agora, aqui o que Paulo está tratando são de coisas eternas. Ele disse, olha, não estou falando essa coisa aí que se aniquila não, que passa. Que vai ter um valor momentâneo, mas passa, porque essa pessoa não vai permanecer para sempre. Tá certo? Então é nosso começo do estudo hoje, para falar sobre a natureza do crente. Então vamos começar por aqui, para você começar a entender que Paulo, você já vai entender, Paulo tinha uma natureza, e agora ele está com uma natureza diferente, porque ele está falando de coisas espirituais e não apenas de coisas naturais. Amém? Pedro, quando se converteu, 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, vou ler aqui que eu anotei. Diz assim, 1 Pedro 1, 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a mensagem que lhes foi proclamada. 1 Pedro 25, 26. Amém? Por que Pedro diz isso? Por que Paulo diz isso? Por que eu estou lhe dizendo isso? É porque Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ou seja, a palavra de Cristo, não passará. Amém, amados? Portanto, a sabedoria humana se aniquila, tem um limite. A de Deus tem valores eternos. Essa é a nossa primeira reflexão, para continuarmos aí esclarecendo, explicando sobre o homem espiritual, sobre o homem natural e sobre o crente carnal. Amanhã falaremos mais um pouco. Deus te abençoe. Acompanhe, pode ser importante, interessante para você. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deus te dê aí uma boa sexta-feira, tá certo?
vai fazer bobagem não, rapaz. Sexta-feira o pessoal fica meio desesperado, né? Aí quando é segunda, tá dizendo que é o pior dia do mundo. É não, é você que tá mal porque você fez bobagem. Tá certo? Deus te abençoe e que você possa ter uma experiência com Jesus. Quem sabe nesse final de semana? Amém. Isso aqui é a tradição nordestina, é o chapéu em miniatura. Glória a Deus.